né? A nossa apresentação. A gente vai falar sobre as diferenças, né, as características entre o conhecimento científico e o senso comum. Quais são as diferenças entre um e outro? Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre uma característica do conhecimento científico, que é sobre o acúmulo de conhecimento. Porque do que é que isso se trata? Na ciência, por mais que ela pareça ser uma coisa muito exata, nela há uma, digamos assim, uma aceitação que se você comprovar alguma coisa, outra pessoa depois pode, através de estudos e pesquisas, pode chegar a um resultado diferente do seu e provar que a sua teoria antiga estava errada. Ou seja, não vai ser considerado como algo ruim, sim, que vai somar aos conhecimentos da humanidade, algo que só vai contribuir de forma positiva e já contribuir para, quem sabe, futuras pesquisas, ainda que a pessoa venha contrariar o resultado ou confirmar o resultado anterior. Por exemplo, tem uma teoria que é a teoria da geração espontânea, que é a teoria de que os seres vivos surgiam a partir de matérias sem vida, coisas físicas que não tinham vida. E ela, por mais que a gente saiba que não está correta hoje, ela foi fundamental, foi como um passo assim, no degrau, digamos assim, que os cientistas utilizaram para pesquisar sobre o assunto e descobriram como acontece a reprodução, que aí vai gerar os seres vivos e tudo. Então, só quero demonstrar isso, que não é uma coisa ruim uma pessoa tentar estudar sobre algo que já tem, porque pensando que não tem mais nada a descobrir. A ciência é uma coisa que está sempre aberta a novas descobertas e ela é justamente incentivada a isso, a pesquisa, independente se vai contrariar o resultado ou não. É uma soma. Quanto mais conhecimento, melhor para resolver os problemas da nossa atual sociedade. Falando justamente do conhecimento científico, esse acúmulo de conhecimento, a gente pretende sempre chegar na nossa querida objetividade, né? A gente sempre chegar em um resultado concreto, verdadeiro, daquilo que é pesquisado. Então, a objetividade tem esse como é que eu posso dizer? Esse propósito. É um conjunto que estão sempre se unindo ali, né? A questão científica. O pessoal para ver comunicar já falar da objetividade. Vai. Dentro do conhecimento científico, a gente baseia o quê? A linguagem técnica, né? Que são uma escrita rígida, são palavras formais que, com o decorrer do estudo, vão sendo explicado o significado dela, o que compõe ela. E está dentro do conhecimento da escrita rígida, né? E tem os métodos, diante disso, criados métodos específicos, que também são as técnicas específicas daquele estudo. E, como por exemplo, aqui estamos falando sobre as ciências humanas da psicologia. Então, dentro das ciências humanas, que tem o foco da psicologia, vai criar métodos e técnicas específicas para isso, usando linguagens e palavras técnicas. Sobre o senso comum em relação às crenças. Então, geralmente isso é muito tradicional, vem muito do religioso. Às vezes a pessoa ensina, né, familiarmente aquele determinado assunto, às vezes ela pensa que aquilo é certo ou errado. São costumes mesmo de crenças religiosas, que às vezes é muito tradicional, familiarmente. E muitas vezes não é o certo, não é comprovado. Porque foi ensinado no período mesmo, ou geralmente na católica, né, as pessoas que têm sua própria religião acreditam em determinadas coisas, né, as crenças. Só um exemplo.
costume e com opinião. Aí muitas vezes vem de opiniões, né? De razão do senso comum. Não veio sobre estudos, muitas vezes são opiniões, não é certo, né, comprovado, não foi analisado isso, mas muitas vezes vem essa parte. Costumes. Muitas vezes os nossos avós, eles nos ensinam, né, uma determinada. Me ajuda aqui. Por exemplo, sabe um exemplo, né? Nossos avós nos ensinaram de uma forma e muitas vezes eles, por exemplo, informações. Porque antigamente eles não tinham estudo. Mas antigamente não tinha estudo, mas eles conseguiam ensinar as atividades. Muitas vezes os nossos avós, né, não tinham escolaridade, né? Então eles ensinavam da forma como eles poderiam achar que seria, né? Os costumes, os seus costumes.